E aí, galera? Aula de hoje nós vamos falar sobre polinômios. E você quer aprender a resolver esse problema? Então, não esquece, já se inscreve aqui no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Vamos dar continuidade às expressões algébricas. Hoje vamos falar de polinômios. Afinal, o que são polinômios? Vamos lá. São expressões algébricas que possuem, aí aqui, galerinha, olha só a chavezinha do que é polinômio. Possuem mais de um termo. Esses carinhas são chamados de polinômios. Então, nós sabemos o seguinte: aula passada nós falamos sobre monômios. Vimos que os monômios são expressões algébricas que têm apenas um termo e somente um termo. Agora, quando as minhas expressões elas possuem mais do que um termo, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, cinco, quantos termos eu achar interessante, essa minha expressão algébrica ela vai se chamar polinômio, beleza? E aí, galera, eu coloquei para vocês aqui, ó, dois exemplos de polinômios e vamos falar um pouquinho sobre esses dois exemplos. Primeiro caso, temos ali o polinômio 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x menos 1. Segundo caso, temos 4x na quinta mais 7x ao cubo menos 18x mais 11. Observe o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre as características dos polinômios com esses exemplos que vocês têm aí. O que acontece? Todo polinômio, galerinha, vai ter incógnitas. Quem são as incógnitas? Já falamos sobre elas aqui em nossa aula. Elas são as letras. Então, não tem como ter um polinômio se não tiver letra em nossa expressão. E elas serão as incógnitas, beleza? Também teremos coeficientes, que são os números que aparecem em nosso polinômio. Uma observação importante a ser colocada aqui, galera, no caso dos polinômios, os coeficientes serão os números que estarão acompanhados das incógnitas, ok? Por quê, professor? Antes não tinha esse problema. Por que isso? Porque nos polinômios nós teremos agora também um carinha chamado termo independente. E esse termo independente, ele é simplesmente o número que está sozinho. Então, por isso que os coeficientes são os números que estão acompanhados com as letras. E o termo independente, ele vai ser o número que aparece ali sozinho, sem ninguém. E nós já falamos também sobre esse cara, mas também aparece aqui nos polinômios, é o caso do grau. O grau, ele simplesmente vai ser o maior expoente que aparece em nossa expressão. Então, vou observar a minha expressão, o maior expoente que aparecer nela vai ser denominado o grau, o tamanho, a potência que aquela expressão ela vai ter na minha conta, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos observar cada característica que a gente acabou de fazer aqui nos exemplos que nós definimos ali em cima e assim você, aluno, vai ficar craque e vai identificar esses caras em qualquer polinômio que você encontrar a partir de agora, beleza? Vamos fazer isso? Ó. Vou separar aqui então a nossa escrita e também vou separar os nossos dois exemplos. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, vamos verificar quem é a incógnita, quem é a letra que aparece ali. Bom, nesse caso só aparece uma letra, que é o X. Em todos os casos aqui só tenho a letra X. Então, ela é a minha incógnita.
A mesma coisa aqui no segundo exemplo. Também só tem o x. Pode ser o y, pode ser o z, pode ser o h, pode ser a letra A, pode ser a letra B? Claro, né, pessoal? Qualquer letra do alfabeto pode aparecer ali para vocês naquela expressão algébrica, beleza? Os coeficientes. Bom, nesse caso aqui, nós temos o coeficiente 3, ele está sendo acompanhado pelo x. Temos o coeficiente 4, que também está acompanhado do x. E temos o coeficiente menos 8. Então, esses três caras aqui são os coeficientes do nosso polinômio. Segundo exemplo, temos o coeficiente 4, temos o coeficiente 7, temos o coeficiente menos 18 e apenas esses caras aí. Termo independente. Primeiro exemplo, o nosso termo independente é o menos 1. Ele é o único número que aparece ali sem estar acompanhado da letra, está sozinho. No segundo exemplo, o termo independente, ele é o número 11. 11 positivo. É o único cara que aparece ali. O grau, para finalizar então, no primeiro exemplo, nós temos que o grau aqui, ó, eu tenho o expoente 3, tenho o expoente 2, aqui em cima desse x eu tenho o expoente 1. Qual é o maior grau? É esse cara aqui, né, galera? Então, ele é uma expressão algébrica do terceiro grau. Segundo exemplo, nós temos o expoente 5, o expoente 3 e aqui também eu tenho o expoente 1. Qual é o maior expoente que aparece aqui no meu polinômio? Esse cara aqui. Então, esse polinômio, ele é do quinto grau. Feito isso, beleza? Uma coisa interessante aqui para vocês também, galera, na aula de hoje, e assim a gente termina esse processo inicial de polinômios, é que eu tenho para vocês assim, ó, quando nós temos um polinômio em que vocês observarem que os expoentes eles estão vindo numa decrescente, uma decrescente sequencial, ou seja, aqui eu tenho um 3 de expoente, um 2 e aqui eu tenho 1. O que acontece? Quando isso aqui aparecer para vocês, nós vamos chamar essa expressão algébrica de um polinômio completo. Nós estamos observando, está sendo colocado aqui para vocês todos os expoentes bonitinho um atrás do outro. Quando isso não acontece, que é o nosso segundo exemplo, observem, ó, nós temos o expoente 5, depois já pula para o expoente 3, depois já pula para um expoente 1 aqui, ó. Não está sequencial a nossa questão do expoente. Quando isso aí acontecer com vocês, o nosso polinômio ele vai se chamar incompleto. Por que ele se chama incompleto? Porque, na verdade, ele tem que ser escrito como 4x na quinta mais 0x na quarta mais 7x na terceira mais 0x na segunda menos 18x na 1, não vou colocar aqui, ok? Mais 11. Essa, galera, é a forma correta que eu posso escrever esse meu polinômio. Mas o que acontece? Como aqui, ó, no expoente 4, o meu coeficiente ele é 0, então eu não preciso colocar isso aqui. Eu posso simplesmente deixar isso de lado. Mas eu não posso esquecer que como esse cara aqui é 0 e esse aqui também é 0, eu vou chamar esse meu polinômio aqui de um polinômio incompleto. Beleza? Essa é a única diferença entre os dois e isso vai fazer efeito quando a gente for realizar algum cálculo, principalmente o cálculo de
divisão de polinômios. Aí vai fazer diferença você colocar o polinômio incompleto ou o polinômio completo. Beleza, galerinha? Então, essa foi, pessoal, a nossa primeira aula sobre polinômios. Uma aulinha rápida, simples, mas importante para você, aluno, entender o processo de cálculo dessas expressões algébricas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido a aula. Se você gostou, deixe teu like. Se você não gostou, também coloca aí o que você não gostou. E não esquece, comenta também, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não faz parte do nosso time. Beleza? Eu vejo você então na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!